Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do SCS Podcast. Hoje eu estou novamente aqui na companhia do meu amigo e sócio, professor André Santa Cruz, e a gente tem a honra de receber um cara que foi pioneiro num novo nicho de atuação na advocacia. E a gente vai conversar com ele hoje, principalmente sobre isso também, que é nosso amigo Caio Sanas. Caio, seja muito bem-vindo, é uma honra imensa te receber aqui com a gente hoje. Obrigado, irmão. Obrigado, Ronan. Obrigado, André. Uma honra é minha estar aqui, né? André, que foi professor de todos nós aqui, conversar, bater esse papo com ele aqui. É muito bom. E você também, desde o início. Inclusive, foi uma das pessoas que falou para mim, Caião, foca na parte ali de Web3, blockchain. É bem nichado, vai doer um pouquinho, vai sangrar, mas em médio e longo prazo você vai colher. Então, assim, para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Eu lembro, inclusive, Caio, já pegando aí a parte da história, né? Lá no início, quando eu te conheci, que eu acho que foi por causa do Mindjus, e quem te convidou foi o André, para dar uma palestra sobre blockchain. O assunto ainda era muito, assim, raro, pouco abordado no Brasil. Eu lembro que você tinha o quê? Talvez estava na metade do mestrado, alguma coisa assim. Isso, estava no início do mestrado quando eu te conheci, né? Tava uma loucura. Eu ainda era advogado de um escritório de São Paulo e dava aula, se eu não me engano, na Anhanguera ainda, dava aula na Anhanguera e tava bem no iniciozinho do mestrado, aquela loucura. LFG também, eu acho que estava na época. Na LFG também, dava aula em cursinho, né? Dava aula de direito empresarial na parte segunda fase e primeira fase. E estudava muito pelo conteúdo do professor André. Na verdade, não fazia nenhuma aula sem antes ler o livro do André, né? Não tem como, né? Acho que metade das pessoas, mais da metade das pessoas que trabalham com direito empresarial, antes de tomar a decisão, dá uma consultada no livro do professor André, entre outros juristas aí. Mas foi isso. Legal. E como foi que surgiu esse interesse pela criptoeconomia, né? Por blockchain e criptomoedas, Bitcoin, etc. André, foi assim, ó. Não falo nem que foi um interesse, foi uma necessidade, sabe? Eu tava na FGV, eu tava fazendo uma pós-graduação na FGV, e um professor, esse professor, ele é sócio do escritório do Nelson Eiziric, lá no Rio de Janeiro, professor Luiz André Navarro. Ele chegou para mim e falou assim, Caio, se você quiser ganhar dinheiro de verdade na advocacia, você precisa estudar duas coisas, Law and Economics e blockchain. Naquela época, o termo Law and Economics me chamou mais atenção. E eu comecei a estudar Law and Economics. Foi quando eu conheci Ronald Coase, Oliver Williamson, Douglas North, Posner. Quando eu comecei a entender teoria dos custos de transação. Quando eu entrei nesse ramo, eu falei, nossa, o direito vai muito mais além do que aquelas teorias que nós aprendemos na faculdade, né? O direito é muito mais além, principalmente para nós que advogamos. Você entender que os agentes econômicos reagem a incentivos, enfim, custos de oportunidade, comportamento oportunista. Só um disclaimer para quem está nos assistindo e que eventualmente não seja familiarizado com essa expressão que você usou, né? O Caio usou a expressão em inglês, mas é o que a gente chama aqui de análise econômica do direito, né? Que Exatamente. É o direito e economia, né? Ou análise econômica do direito, Exatamente. Law and Economics. E aí esse professor falou isso, desculpa, então, Imagina, eu até quero falar aqui pro pessoal, para você que tá aqui nos assistindo, se você quiser ser um advogado, uma advogada diferencial, você precisa entender de direito e economia. Isso tanto na parte de direito empresarial, criminal, do trabalho, porque a economia também é uma ciência comportamental, assim como o direito. Então, fica uma dica, né, para as pessoas estudarem Law and Economics, direito e economia. E eu comecei a entender quando eu comecei a estudar, participar de congresso, escrever sobre direito e economia, eu me deparei com os smart contracts, me deparei com blockchain. Então, aquilo era uma tecnologia muito incipiente, muito se confundia com o Bitcoin, só que quando eu entendi como ela funcionava, eu falei, ora, tecnologia blockchain pode impactar no comportamento dos agentes econômicos. Eu consegui conectar o blockchain com Law and Economics e direito, propriamente dito. Aquilo para mim, André, foi uma disrupção assim na minha mente, na minha forma como eu estudava e eu compreendia que eu falei, eu preciso entender essa tecnologia melhor. Foi quando eu comecei a me aprofundar no tema. Então eu comecei a comprar meus satoshis, né? Não era Bitcoin ainda, não conseguia comprar um Bitcoin inteiro. Então eu comecei a comprar os satoshis, entender como transacionava, que era uma wallet. Comecei a pesquisar mais em literaturas estrangeiras sobre blockchain, e ali eu encontrei o mercado. Falei, eu vou focar nisso daqui. Tentei levar para o escritório, né, que eu trabalhava, falei pro pessoal, olha, vamos trabalhar com essa parte de cripto aqui, de blockchain, de Web3. Nem se falava em Web3 naquela época. Falava blockchain e Bitcoin. E eles falaram, não é a nossa vontade.
Falei, eu vou focar nessa questão aqui, eu vou trabalhar com blockchain e Bitcoin. Comecei a pesquisar mestrado em Direito em relação a isso. Pleiteei todos os mestrados que você pode imaginar, público e privado, com um projeto de pesquisa baseado em smart contracts, e fui negado em todos. Então, todas as faculdades de Direito me negaram naquela época. Onde eu consegui? Numa universidade de inovação tecnológica, que foi na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Aí lá eu entrei no mestrado e aí aprofundei na tecnologia propriamente dita. Então, foi uma questão de necessidade, porque eu precisava, naquela época, morando com o filho, eu precisava sair da caixinha um pouquinho, ser diferencial no mercado, e encontrei no direito à economia e no blockchain esse diferencial no mercado para poder sobressair, ganhar uma autoridade e conseguir bons clientes. Acho que foi isso. Então, o seu mestrado não foi um mestrado num programa de direito, foi num programa de inovação. Não, foi um programa de inovação tecnológica. Legal. Foi importante porque ele é interdisciplinar. Então, eu aprendi sobre startups, como construir uma startup até o pitch, para você poder vender desde a concepção do MVP, você pivotar, entender sobre startup da cabeça do empreendedor. E por eu estudar direito empresarial, conectar com aquele conhecimento, aquilo, nossa, a minha cabeça fritava assim, de ideias, né? Muito E legal. tive acesso a esse tipo de informação. Então, a interdisciplinaridade, e fica até outra dica aqui, né? A interdisciplinaridade para o profissional do direito é fundamental para você alcançar bons resultados, né? Não adianta a pessoa ser mestre, doutorado, pós-doutorado em processo civil, meu ponto de vista, né? Humilde ponto de vista. Porque o problema, a solução problema real Vai estar no direito material. vai estar no direito material. E às vezes você tem uma visão de negócio Até fora do direito. A Até solução vai fora estar do fora do direito. direito. até fora do direito. Então isso abrangeu muito a minha visão sobre a vida e sobre o direito propriamente dito. Bacana. Muito bom. Teve uma lacuna aí, demorou um tempo entre a data inicial ali que você decidiu estudar isso e quando você realmente começou a ganhar dinheiro nessa área, Aham. principalmente na advocacia. Uhum. Você viveu na expectativa, assim? Era, assim, fé apenas ou você realmente acreditava que era uma área que ia prosperar? Tá, você nem- lembra. Lembro. Você lembra Eu tava- disso. Eu tava no início lá. Muitas vezes a gente trocou ligações, horas e horas no telefone. Eu, com receio, ao mesmo tempo tinha que sustentar meu filho e ficava com medo de... Puxa, mas eu tô acostumado com direito empresarial, advogo em direito societário. Eu vou migrar para blockchain, vou migrar para isso de uma maneira abrupta. Será que eu não vou conseguir cliente para isso? Então, realmente foi um processo, né? Primeiro, um processo mental. Primeiro, eu tinha que colocar na minha cabeça e acreditar que aquilo, de fato, me daria um retorno de médio a longo prazo. No momento que eu coloquei aquilo, eu falei, agora eu preciso planejar. Então, primeiro eu tive a ideia, materializei essa ideia, absorvi essa ideia e falei, eu vou planejar, sair do escritório. Como que foi isso? Falei, eu preciso ter um caixa de, no mínimo, 6 meses. E todo mundo fala isso, né? Para pedir demissão tem que ter um caixa de 6 meses. Só que eu sou ansioso, né? Eu não tinha caixa de 6 meses, eu tinha um caixa de 3 meses no máximo. Só que meu custo de vida era baixo também. Então era mais tranquilo de lidar. E ali eu falei, agora eu vou pedir demissão e vou conseguir os clientes. Eu só pedi demissão quando eu consegui o meu primeiro cliente, paralelo ao escritório. Cliente dessa área, né? Que fica claro, Dessa você área. tinha clientes de empresarial na época, que eu lembro que você até ficava falando comigo, cara, mas se eu ficar focando nessa área, eu tenho medo dos meus clientes do empresarial me largarem. Você ficava falando disso. Muito medo, eu tinha muito receio. Então tem até um livro, né? O Mais Esperto que o Diabo. Se você não leu, leia esse livro, que um dos maiores inimigos do ser humano é o medo. No momento que você tem medo, isso pode ativar alguma memória, algum forte impacto emocional que você teve na sua infância ou adolescência, e isso ser um empecilho para que você atinja o próximo nível, né? Então eu tinha muito medo de passar necessidade. E vamos lá, só pra aprofundar mesmo. Por favor. Você vem de uma origem, assim como eu, bem humilde. Eu acho que você tinha muito medo de voltar para aquele lugar de onde você saiu, né? Muito, Ronan. Em casa, eu sou a primeira pessoa que tem ensino superior na minha família. Eu vim de uma família extremamente pobre, assim, de subir, tinha que subir 180 degraus para chegar na minha casa, uma comunidade no interior do Rio de Janeiro. E não tinha crossfit na época, né? Então, assim, eu já fazia um crossfit sem saber que existia. Então, eu tinha esse receio de voltar ao status quo da onde eu vim. Então, eu comecei a trabalhar
muito cedo, em camelô, minha avó era camelô, é até hoje, né? Não adianta que aquela senhora de 84 anos eu falar pra ela, vó, sai do camelô. Ela não sai, ela ainda continua, tem muito orgulho da minha avó. Vou até mandar um beijo pra minha avó aqui, te amo, vó, que eu vou cortar isso aqui e mandar pra ela, Legal. tá? E eu comecei a trabalhar com ela, vendendo um churrasquinho, depois vendendo CD, DVD. Então eu era aquele menino chato que ficava CD, DVD, CD, DVD, CD, DVD. E depois eu fui trabalhar com flanelinha, né? Pirataria, Então guardava... depois de anos, foi descobrir o direito autoral. Né? Depois disso. Exatamente isso. E eu trabalhei de flanelinha também. Então, assim, eu tinha muito receio de voltar ao status quo. Tentei de tudo, né, Ronan? Tentei ser MC, não deu. Tentei fazer... Tem uma foto muito boa do cara no palco, ainda é porra. tempo. Ainda é tempo, né? Eu falo assim... Nunca desista dos seus sonhos. Eu tava falando com um cliente, ele falou assim, doutor, mas presta atenção, você não é MC, mas pelo menos advoga pra alguns hoje, né? É verdade. Então, não tô ali, mas tô ali, né? Mas de fato, eu vim muito simples, Ronan. E talvez a inovação e esse lado empreendedor, porque meu ponto de vista, a advocacia é empreendimento, queria até ouvir a sua visão hoje, Sim, como advogado, sem né? dúvida. Ela foi essa junção de experiências que eu tive. Você tem que se adaptar àquele cenário que a vida te impõe. Você precisa se adaptar àquilo. Em vez de você ficar se vitimizando, meu Deus, e agora? Não, eu quero sair daqui, eu quero resolver esse problema. Como é que eu resolvo esse problema? Flanelinha? Pô, legal. Depois de flanelinha, vou tentar ser MC. Mãe, vou cantar. O que, meu filho? Pagode? Não, funk. Aonde, meu filho? No barzinho? Não, mãe, nos lugares ali do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus do céu, sai de lá, não deu certo. Vira militar. Aí virei a parte militar, né? Fui do exército. Do exército, conheci o professor LFG, o Luiz Flávio Gomes, na AMAN, tava tendo um campo chamado Amembeca, que era uma simulação de guerra, eu era da artilharia. Conheci o professor LFG e ali eu me encantei pelo direito, mas eu queria fazer concurso, né? Então, dali eu fui pro direito, e do direito, hoje, tem o escritório de advocacia e alguns negócios. Então, acho que a mente de ter que se adaptar desde o início, hoje me ajuda muito a solucionar e encontrar soluções para problemas reais. Tanto meus problemas, quanto problemas de clientes, né? Acho que é esse conjunto de experiências que fez acontecer. E aí a gente volta lá naquela parte que eu te cortei, que era o medo que você tinha de fazer a transição de carreira. Então, eu tinha muito receio, exato. Então, Caio, você hoje está no escritório renomado. Esse escritório, ele advogava para o Bruno Covas aqui na época, ele era vivo, né? Então, era um escritório renomado, eu tinha um bom salário e só que eu não estava feliz, a pálpebra tremia, né? Quando a líder da equipe me mandava bom dia, eu falava, ai meu Deus do céu, gente, eu não tô aguentando esse lugar aqui, que eu preciso sair daqui. Não por conta do escritório, não, mas era a minha inquietação, sabe? Mas ao mesmo tempo tinha o quê? Um forte impacto emocional de voltar, tomar uma decisão e passar dificuldade. E aí vem aquele ponto de inflexão, que você tem que tomar a decisão e abraçar essa decisão. Aí foi quando eu falei, não, eu vou viver com o que eu tenho. Consegui o primeiro cliente, eu lembro até hoje, meu primeiro cliente de cripto me pagava R$3.000 por mês. Pedi demissão, falei, 3 mil hoje eu pago meu aluguel e pago a escola do meu filho. Comida minha mãe me ajuda, eventualmente, né? Eu vou pedir demissão. Pedi demissão, comecei a trabalhar com esse cliente, ele foi me indicando para outro, e graças a Deus, aquela reserva de 3 meses não precisei... Não precisou usar. Graças a Deus. Foi isso. E como é que você vê esse mercado hoje, Caio? Como é que você enxerga? Porque a gente sabe, né? Todo mercado tem isso. Aqueles que chegam primeiro, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exatamente. Quem chega depois bebe água suja. Mas ainda tem água limpa para beber nesse Tem. mercado? Tem, né? O mercado hoje de blockchain, de criptoativos, eu vou até falar aqui para o pessoal que nos assiste, hoje o mercado de Web3, tokenização, criptoativos, ele remonta aquela ideia de um mercado de 2004, do mercado de capitais aqui no Brasil, André, que tiveram vários negócios acontecendo no Brasil e os escritórios que estavam posicionados naquela época como escritórios de mercado de capitais fecharam bons contratos. Então, é uma área extremamente nova, poucas pessoas compreendem bem a tecnologia e
e agora vão começar a surgir os litígios envolvendo esse tipo de tecnologia. Então você que é advogado ou advogada pode atuar no contencioso, por exemplo, protegendo vítimas, né, defendendo vítimas de pirâmide financeira, contencioso atuando numa recuperação judicial de uma prestadora de serviços de ativos virtuais, ou no consultivo, estruturando empresas, direito societário, contratos de investimento. Então você vê muitas startups de criptoativos que precisam ter acesso a venture capital, então você entender todo o mecanismo, não apenas de venture capital de startup, mas também de criptoativos, é fundamental para você negociar melhor esse contrato. Então, hoje, ainda vejo que tem muito mercado para aquele advogado e para aquela advogada que se posicionar. Lógico, André e Ronan, que não é de um dia para o outro. Claro. Né? A pessoa, ela pô, ô Caio, me posicionei de cripto, já tem um mês, não tem um cliente. Ah, não. Calma. Aí é o cara que vai na academia e depois do primeiro dia já quer ele se Exato. olhar no espelho e tá grande. Aí não dá, né? Exatamente, Aí não exatamente. Então eu vejo um mar azul aí para qualquer área. Inclusive no funcionalismo público, tá? Eu vejo colegas que são procuradores da República, delegados civis e federais, que estão liderando Legal. uma área de estudo dentro daquele órgão porque entendem de cripto. Então, às vezes ele estava ali 14, 15 anos no Ministério Público Federal, lidando com previdenciário, lidando com ações civil pública, e aí ele encontrou a parte de cripto, gostou de estudar, começou a estudar, produzir conteúdo, agora todo o curso do Ministério Público Federal que fala de criptoativos é ele que ministra. Então, E ele tá não bem... só ministrar curso, mas assim, as grandes operações que forem deflagradas, com certeza vão chamar essa pessoa para liderar ou para compor uma Totalmente. equipe, um grupo de trabalho, De alguma coisa de investigação. investigação, Sim. né? Porque quem tem essa expertise aí nessa área. Como é que você vê hoje? Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Como é que você vê hoje Polícia, Ministério Público e Judiciário? Nós já temos bons quadros o suficiente para atuar nas inúmeras demandas cíveis e criminais que surgem toda hora nesse mercado de cripto, ou ainda não? Tá. Nós tivemos uma evolução muito grande, tá, André? No início, era impressionante que chegava caso envolvendo criptoativos, a polícia já entendia que podia ter lavagem de dinheiro e busca apreensão. Tá. Na mesma hora. Hoje em dia, eles buscam um diálogo, né? Eles primeiro investigam mais a fundo, vê se tem uma operação de criptoativos, intima as partes para poder prestar esclarecimento àquelas pessoas que de fato participaram dentro de um eventual esquema, né, de golpe financeiro. Só que no momento que não tem nenhum tipo de retorno ou comprovação, aí eles fazem o papel que eles precisam fazer, né? Ou seja, o que você está dizendo no início, falou em cripto, o pessoal já achava que era picaretagem, já achava tal, já ia pros finalmente. Exatamente. Hoje não, hoje eles entendem que existe um mercado legítimo, Isso. né? E fala, Isso. quando chega alguma coisa, o cara fala, não, peraí, calma, que Sim. aqui não é isso não, esse é um mercado que hoje está funcionando e tem muita gente séria, tem muita gente correta e tal, aí eles primeiro vão dar uma olhada. Ou seja, já existe um certo conhecimento da parte deles sobre o funcionamento desse mercado. Muito. Hoje sim, eles evoluíram muito, né? Então, Tá. você vê vários cursos na Escola da Magistratura, Superior da Magistratura, cursos internos do próprio Tribunal de Justiça, do TRF, do Ministério Público, da Receita Federal, Banco Central. Então, o Brasil, ele, no que tange a cripto, ele está bem evoluído quando comparado com outros países, tá? Inclusive, ouso dizer que as decisões da CVM em relação ao mercado de cripto, elas estão muito mais fundamentadas e técnicas do que a SEC nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a SEC é a CVM norte-americana, né? Security and Exchange Commission. Então, entendo que a CVM aqui está muito mais técnica e pró-mercado, pró-inovação. Legal. Sem esquecer a 6385 de 86, né? A lei que regula o mercado de capitais, e a 6404 de 76, mas ela está sendo muito mais técnica do que a SEC. Então teve uma evolução sim, André, muita Legal. evolução. Já foram emitidas várias orientações, né, por parte da CVM, algumas recentes, inclusive, e o atual presidente, que é meu amigo, conheço um profissional de altíssimo nível, que é o João Pedro Nascimento, tá na pauta dele, né? Ele, assim que ele assumiu, ele falou, uma das nossas pautas prioritárias dar as corretas orientações e
e dar a correta regulamentação à criptoeconomia, né? Isso é uma Total. pauta prioritária deles. E eles estão cumprindo, né? Tem saído Muito. muita orientação, como forma de dar uma segurança jurídica até para esse mercado, né? Você vê isso com bons olhos. Muito, porque assim, desde o início, até como advogado, tá, André? Eu tenho, no escritório eu adoto uma linha de advocacia preventiva. Então Legal. assim, eu prefiro dialogar com o órgão público do que... Só que tem risco que é mensurável, que você passa para o cliente, que o cliente fala assim, ok, eu quero correr esse risco. Tá? E tem risco que não vale a pena, custo de oportunidade, direito e economia, né? Então nós levantamos esses riscos num documento que nós chamamos de prognóstico de risco dentro do nosso escritório e mostramos, olha, aqui tem um risco, aqui não tem. Aqui vale a pena nós perguntarmos à CVM. Por que eu estou dizendo isso? Que todas as vezes que eu fui perguntar enquanto advogado para a CVM sobre determinado caso, eu tive manifestação deles extremamente técnica, né? Então eles analisaram. Cabe teste Howey aqui, que é o teste realizado para ver se um token é valor mobiliário ou não, e caso seja valor mobiliário, o registro da oferta pública ou a dispensa tem que ser realizada na CVM. Então eles sempre manifestaram. Se eu precisava de uma audiência particular com eles atendem até hoje, sabe? Se eu estou com dúvida em algum projeto, olha, eu não sei se isso aqui pode ser considerado security ou não. Agora, após o parecer de orientação número 40 da CVM, Sim. eles estão mais objetivos, né? Eles falam assim, olha, já nos manifestamos lá no parecer de orientação número 40. Mas antes disso, quando estava naquele terreno cinzento, eles respondiam e rebatiam caso por caso. Doutor, aqui como que funciona o fluxo financeiro? Quem que é o market maker? Nos explica. Isso é muito bom para o mercado, né? Para os empreendedores, porque não é um regulador que já entra com stop order, que já entra com o pé na porta de imediato. É um regulador que está disposto a ouvir. Agora, com os tokens de renda fixa e renda variável, eles ouviram as tokenizadoras e as exchanges que negociam esses tokens e emitiram, inclusive ontem, né, um novo ofício número 6 sobre o tokens de renda fixa. No grupo lá tava tendo discussão hoje, né? Tava no grupo, né? Inclusive, isso é uma grande pauta, né, André? Porque eu vejo muitas pessoas falando 14478, que é a lei que regula os prestadores de serviços de ativos virtuais. Mas poucas pessoas falam da 6385, né? Sim. Que é a base. Que é a base. A base tá ali. Então, aquele grupo que tá de reforma da 638576, aquele grupo pra mim é um dos principais do nosso mercado hoje aqui no nosso país, né? E só tem cabeção lá, né, André? Lá... Então, eu vejo a CVM com muito bons olhos aqui no país. Realmente, o João Pedro Nascimento tem feito um ótimo trabalho. Ele é um craque, né? Ele é um craque e é uma pauta prioritária dele, como ele deixou claro desde que tomou posse na presidência da CVM. Eu lembro que o João Pedro foi dar uma aula no seu curso um dia, antes da nomeação. E aí você falou para mim, o João Pedro é um dos melhores empresarialistas da nova geração. Da nova geração. Meses depois ele foi indicado para o CVM. Verdade. Eu lembro, mesmo. Naquele evento que teve da EFI, lembra? Você me apresentou. É mais novo que eu. Ele é, né? É mais novo que eu. Ele é uns 2 ou 3 anos mais novo que eu. Você me conectou nele no evento da EFI. Sim. Que eu dei um livro pra ele e tal. Sim. Ele tava lá. Ele tava lá. E ele falou assim, cara, tem uma questão de CVM que tá pra vir aí, eventualmente, que eu vou focar bastante nisso. E sacramentou, virou presidente e tá focando, né? Tá trabalhando. Cara, você falou uma coisa lá atrás que eu acho importante. Advocacia empresarial, e aí aqui vou colocar na mesma gaveta, no mesmo poste empresarial, o seu nicho. Ela tem uma grande dificuldade para o jovem advogado que entra no mercado, mas ela tem uma grande vantagem também, que é o advogado, o escritório, conseguir surfar na onda de crescimento dos clientes, né? Então, às vezes, você pega um cliente pequeno ou um mercado que está iniciando, e esse cliente cresce muito, aquele mercado cresce muito e o advogado vai junto na onda, né? Então, essa é uma grande vantagem. A gente vê que tem ciclos econômicos que sempre alguns escritórios eles conseguem surfar essa onda. E às vezes... Você participou disso, né? Sim. E às vezes vai na onda... Mesmo, porque às vezes o cara recebeu honorário com equity, né? Muito. Sim, nesse mercado tem muito isso, né? Então, às vezes o Caio fez isso. Muitos fazem. O Saulo teve aqui, o Saulo, doutor Startup, falou também. Então, às vezes o cara vai na onda não só... Porque mesmo quando você não recebe, eu entendi sua pergunta, mesmo quando você não recebe por equity,
Você vai na onda, por quê? Porque se o cara cresceu, vai vir mais demanda para você, vai vir mais trabalho e tal. Mas às vezes ele vai mais na onda ainda, porque eles pegam a onda juntos, porque o cara recebe honorário com parte de capital, e aí se o negócio der certo, a gente tem muito hoje, você tinha falado, né, do advogado empreendedor, né? Mas assim, advogado sempre teve que ser empreendedor, eu acho que desde sempre. Qualquer profissional liberal no final das contas, também um empreendedor. Isso se potencializou muito nos últimos tempos, primeiro por conta do discurso do empreendedorismo, que se massificou, né? Hoje, o Brasil, que já foi um país dos servidores públicos, né? Dos funcionários públicos, hoje cada vez mais um país do empreendedor, né? Os jovens estão cada vez mais abrindo os olhos para isso e tal. Mas também porque o mercado da advocacia ficou muito mais competitivo, né? Muito. Porque com a explosão dos cursos de direito que aconteceu no início dos anos 2000, fez com que o mercado fosse inundado por advogados, né? Então, assim, hoje você tem uma competição muito maior. Há décadas, você tinha em cada cidade, em cada capital, você tinha um punhado de advogados ali. Então, os clientes, eles viam sem você precisar fazer esforço. Sim. Hoje não. Hoje você tem que correr atrás dos clientes, porque é um mercado realmente selvagem. E que bom que é assim. Não estou falando isso em tom de crítica, não. Pelo contrário. É ótimo que seja assim. Né? Quanto mais concorrência e qualificada, melhor. E o terceiro fator que, para mim, potencializou essa questão do advogado, empreendedor e tal, foram as redes sociais, né? O ambiente digital, né? Isso facilitou muito a vida para os jovens advogados, os advogados iniciantes. Hoje nem todo mundo precisa começar entrando numa banca, tal, né? Mas hoje está cada vez mais fácil. Democrático. É democrático. Eu não vou nem usar a palavra fácil, tal, é verdade. Cada vez mais democrático o acesso a uma advocacia autônoma, né? Muito. Você vai, por exemplo, no seu caso, você saiu lá do escritório, falou, vou me posicionar na área de cripto, né? É verdade, o início é dolorido, o início é complicado, mas, assim, para quem persiste, para quem faz a coisa do jeito certo, né? Para quem está sempre investindo primeiramente em você mesmo, na aquisição de conhecimento e tal, o sucesso chega, como chegou para você, né? Então, isso é uma realidade nossa, né? Do nosso mercado jurídico. E que não vai mudar, pelo contrário, só vai aumentar. Eu costumo dizer assim, hoje, o advogado que diferencia, né? Meu ponto de vista, assim, a pessoa que tem resultado na advocacia ou não, é muito mais sobre a mentalidade dela do que sobre o currículo dela, né? Então, essa mentalidade de empreendedor, e quando nós falamos a palavra empreendedor, não é no sentido, aquele sentido geralzão, é o empreendedor que não desiste, é o empreendedor que tá buscando inovação. O que é inovação? É a capacidade de você estabelecer relações, anota isso aqui, ó. O que é inovação? É a capacidade de você estabelecer relações, ver oportunidades e tirar proveito delas. É muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. Isso eu aprendi até no mestrado e com a vida me ensinou isso, né? Um dia um cliente, amigo, mentor falou pra mim assim, Caio, repara, pra você ficar rico na vida, você precisa conhecer uma única pessoa. E é verdade. Se você olhar, quando você fura a primeira bolha, no seu caso foi o André, né? Quando você fura a bolha... Ainda não fiquei rico, mas estamos no caminho, né? Tá no caminho. O caminho tá bem traçado. Só tem que gastar menos, né, André? Só tem que gastar menos. Já vive como rico, né? Então, basta você encontrar uma pessoa, e essa pessoa, com certeza, ela vai te proporcionar uma oportunidade. Você tem que estar pronto para ela. Como que você fica pronto para uma oportunidade? Não vejo outro caminho senão a aquisição de conhecimento. É o primeiro passo para você seguir. Então, ter uma mentalidade, adquirir esse conhecimento, selecionar esse conhecimento e transformar o conhecimento em receita. E aí vem conhecimento interdisciplinar, né, André? Então, vem de como criar um negócio. Uma advogada não aprende a fazer canvas na faculdade. Não sabe o que é proposta de valor. Não sabe o que é segmento de cliente. Não sabe o que é canais de comunicação, fontes de receita e despesa. Quais são as suas parcerias-chave?
Eles não têm noção não é ensinado isso na faculdade. Eu brinco assim, ensinam todos os tipos de processo. Processo civil, penal, processo constitucional. Menos o processo de criar o seu escritório. Né? De você identificar, gerir o seu escritório. Aí, paralelo a isso, você precisa entender de marketing. Eu devo muitas redes sociais, demais da conta, do cliente que me pagava R$3.000 por mês, até hoje, artista que me contrata, que me vê, que vê minha rede social. Então, contrário que eu digo o nosso escritório, né? Não o Caio, mas o escritório. A rede social hoje, quem não está ali posicionado, está deixando de gerar oportunidades, de estabelecer relações, ver oportunidades e tirar proveito dessas oportunidades. Aí, beleza, a pessoa entende sobre marketing. Esses dias eu fui ver o seu curso de marketing lá. Esses dias... pior que não faz muito tempo. Fui analisar. Falei, vamos ver a aula do Ronan de marketing no curso do Pablo, que você gravou. Antiga. Quanto insight que não tem livro. Foi por isso que você está falando, foi o que nos motivou a criar a SCS e foi o que nos motivou a criar, né, a FAO, a Formação em Advocacia Lucrativa, que é o principal produto hoje da SCS, né, que é justamente isso, é ensinar, né, e o Ronan faz isso, é ele que coordena e que comanda a FAO, é ensinar para os advogados o que eles não aprenderam na faculdade de Direito. Inclusive... Marketing, negociação, gestão, empreendedorismo e tantas outras coisas. Inclusive, eu já queria te pedir isso e acabei esquecendo. Você podia gravar pra gente um módulo sobre inovação na advocacia. Lógico. Legal, lógico. Pra galera muito arcaica. Ela tem uma galera mais velha que é um pouco... E talvez até contar o case. Seria interessante... contar o case de sucesso do Caio de posicionamento, né? O Caio pivotou. Exatamente. Né? Para quem não sabe, depois pesquise aí o que é pivotar. Né? O Caio pivotou, né? Falou, vou dar uma mudada aqui, vou nichar, né? Estamos usando vários termos, né? Dessa nova cultura, desse ecossistema aí, mas vou nichar aqui na advocacia e na criptoeconomia, tal, vou insistir, vou me posicionar e tá aí. Hoje é um destaque, é o cara que tá... quando se fala hoje em advocacia no mercado de cripto, todo mundo conhece o Caio, todo mundo fala no Caio, tá aqui em Brasília participando de audiência pública, é um ator relevante em todos os debates, públicos ou privados, sobre criptoeconomia. Então, é um case que pode ser... ensinar, pode ser contar sua história, exatamente, contar sua história, falar assim, pessoal, eu fiz assim, porque isso inspira, né, e não só inspira, como às vezes dá insights para quem quer eventualmente fazer o mesmo, ainda que em outra área, né, ainda que em outra área. Eu lembro, olha que engraçado isso aqui, e falar de números assim, que acho que é interessante. Eu estava no escritório, quando eu trabalhava, nesse escritório lá de São Paulo, e a gente precisou contratar um parecer jurídico do Fred Dias Júnior. Quem não conhece, professor Fred Dias Júnior, professor de processo civil. Sim. O parecer, a proposta veio, uma proposta de R$300 mil para esse parecer. Eu olhei aquele valor ali e o cliente falou, fecha. Uma facilidade. Eu falei assim, será que ainda um dia, né, eu vou conseguir, né, vender um parecer por R$300 mil? Cara, de processo civil não, mas de cripto vendo, entende? Por quê? Porque é novo. É algo que a gente está acompanhando desde o iniciozinho, como que o regulador está pensando, e quando alguém, agora, falar aqui para vocês, daqui 2 semanas, eu tô indo para Stanford, vou ficar lá 20 dias estudando sobre blockchain e inteligência artificial. Isso é outro segredo da vida. Ganhou dinheiro, não se acomoda. Nunca pare. Não para de estudar, continua estudando. Porque eu tô vendo necessidade, como tem muitas pessoas já entrando e se posicionando no mercado cripto, não que vão tomar o meu mercado, pelo contrário. Mas eu vejo a necessidade de dar um passo à frente. Então, eu peguei agora férias das crianças e tal, falei, vou investir num curso, vou ficar lá em Stanford, lá no Vale do Silício, 20 dias estudando imersão de blockchain e inteligência artificial, que com certeza eu vou aprender coisas que aqui não chegou ainda. E vou trazer para quê? Para os meus clientes. E quando eu trago para os meus clientes, abre a oportunidade muitas vezes de eu pegar um equity. Vocês assistiram a série do Spotify? Não. Posso contar um caso bem interessante aqui? Pode. Você sabe quem fez
o Spotify sem ser monetizado foi a advogada deles. Ela era advogada de uma grande banca da Suécia. Era uma startup ainda, não tinha como pagar, só tinha um investidor anjo lá. Eles contrataram ela para poder advogar. E aí não conseguiam andar muito com o produto. Por quê? Porque tinha que é um grande mercado, e eu mexendo com NFT de música agora vejo que é um mercado extremamente poderoso, que é o mercado de produtora musical. Então, Warner, Sony, eles estavam brigando com grandes produtoras musicais. Ninguém queria o Spotify, música gratuita. E ninguém conseguia achar uma forma de rentabilizar. Beleza, a gente vai entregar música gratuita, mas como que a gente vai ganhar dinheiro? Sendo que eles não estão querendo investir na gente, não estão querendo comprar um pedaço, não ver valor. Quem deu o insight foi a advogada. A advogada chegou e falou assim, olha, quando você compra um CD, você compra um CD e escuta 2 músicas desse CD. E é verdade, né? Na época que a gente comprava CD. Na época que você comprou lá o CD do Clone, da novela O Clone, Ronan. Você ouviu 2 músicas no máximo ali, né? Que eu não queria dizer que foi eu que comprei CD, né? Mas quando você compra um CD, você ouve 1, 2, 4 músicas. Você não ouve todas as músicas do CD. Ela falou, não é isso, pessoal. Pessoal, é isso. Imagina se você tem o poder de escolher a música que você quer ouvir na ordem que você quiser, de qualquer tipo de som, de banda, de DJ, música eletrônica. Isso tem valor? Tem. Então, que tal a gente criar o Spotify Premium? A gente entrega música gratuita, mas aí você não consegue fazer essas coisas. Mas se você quiser, você paga aqui R$29, R$19 por mês, e você pode montar a sua playlist e montar de acordo com o seu gosto. Pergunto aqui a vocês dois, de todos os aplicativos que vocês assinam, o que vocês menos pensam um dia parar de assinar é o Spotify. Porque é uma mão na roda, você quer ouvir a música, aí tem dia que o cara tá pro gospel, tem dia que eu tô pro trap, tem dia que eu tô pro pagodinho, e você monta Trap? ali. Trap é o novo, é o funk com rap. Existe isso? Existe, André. E é bom, hein? E é bom, hein? Existe um gênero musical chamado trap? Trap. Vou te levar num show, vai ter Eu no tô Natal. velho mesmo. Vou levar no Flip Hat. Leva. Leva ele. Vai ter aqui, né? Vai. Leva ele no L7, nesses meninos. Mas quem me apresentou o trap, adivinha quem foi? Ah. Vai aqui. Aí, ó. Foi no Rio? Foi no Rio. Não, essa história não pode ser Foi no compartilhada, mas... No dia do evento da EFI. Ah, sim, que vocês saíram tudo lá e o Ronan no outro dia perdeu até o voo. Que pariu. Ave Maria, Foi ainda isso. bem que eu não fui. Foi isso. Então, ou seja, resumindo, a ideia veio de uma advogada que entendia de negócio. Isso permitiu ela ter um bom salário, talvez um equity. Então, o advogado que entende de negócio, ele consegue fazer bons negócios. Último exemplo. Saiu ontem o ofício da CVM falando de tokens de recebíveis, né? E a única parte boa desse ofício é que ele fala que crowdfunding, plataforma de crowdfunding, pode, né, ofertar esse tipo de token via crowdfunding. E além disso, ele fala o seguinte, que o limite do crowdfunding, aquele de R$20 mil, para quem Sim. não sabe, né, quem é investidor de crowdfunding, pessoa física, só pode investir R$20 mil por ano. Que eles até aumentaram, era menos ainda, eles Era aumentaram menos, numa isso. reforma recente. Aí, o que diz esse ofício? Que se tiver o retorno do capital investido durante esse ano, por exemplo, de R$8 mil, vai abater do que ele investiu, ele pode investir de novo. Então, abrange, né, amplia a possibilidade do investidor investir mais de R$20 mil. Tudo bem? Pois bem, isso foi coincidência. Há uns 3 meses, para quem não sabe, eu tenho uma comunidade pode falar aqui? Pode. Uma comunidade de blockchain e criptoativos para profissionais jurídicos chamado Legal Blocks. Eu Pra quem faço tiver parte. interesse, que o professor André faz parte lá também. Eu tô sempre olhando lá as discussões. Sempre. Eu conheci um menino dentro dessa comunidade e esse menino criou uma plataforma de crowdfunding e saiu a licença da CVM. Eu cheguei para ele e falei, fulano, hoje é meu sócio, quem faz seu jurídico? Ele falou assim, cara, é um escritório aí. Eu falei, quanto que você paga para ele por mês? Ele, R$1.600 por mês. Eu falei, vou fazer o seguinte,
rescinde com ele aí. Se tiver que pagar multa, eu pago a multa, não tem problema. Rescinde com ele aí. Me dá 10% da sua plataforma de equity, eu te dou todo o jurídico, até o break-even da operação, e depois a gente manda uma proposta para você. Ele falou, professor Caio, manda o contrato para mim que eu assino. Então hoje nós temos uma plataforma de crowdfunding. Né? Lógico que eu não fico divulgando isso na internet, porque como é plataforma de investimento, eu não gosto de confundir a pessoa. Mas é um business, que eu tenho um equity lá de 10%. Então que se essa plataforma bombar, puxa, é uma outra fonte de receita que não honorários. Né? Então que isso também os advogados precisam entender. Da onde vem sua fonte de receita? Honorário? Aula? Venda de livro, equity, dividendo, os investimentos que eu faço de renda fixa e variável na Bolsa de Valores, em CDIs, em CDBs aí da vida. Quais são as suas fontes de renda hoje? Como que você pode ampliar a sua fonte de renda? Eu acho que isso deve ser ensinado no FAO, por exemplo. Que se você não ficar travado em honorários, a primeira ré que você toma, ré que eu digo, quando o cliente liga e fala, não vou pagar mais, você está garantido, porque você conseguiu fazer uma gestão desse dinheiro, né? Não sei quem foi que falou um dia, não sei se foi você ou se foi o próprio Samir que falou, que é errado, o cara fecha um contrato de 100 mil. Dá um tesão, gente, você vê 6 dígitos. Quem nunca viu, você vê 100 pau na sua conta, você fala assim, caramba, agora eu vou gastar 80 comprando Rolex. Cara, é burrada, né? Total. Não, porque na reunião eu chego com Rolex, tudo bem, pode ser que veja, mas calma. Espera. Isso vem muito daquele corte que viralizou do Tito, né? Que o Tito falando que comprou um carro importado financiado sem ter dinheiro pra pagar, e aí o valor da publi dele começou a aumentar, e é ali que ele ficou rico. Isso viralizou muito. Tem advogado que quer levar isso ao pé da letra também, né? Que leva E não é assim. A vida real não é assim, né? Quando você tomou uma ré aí, cliente ligando, pedindo pra renegociar o contrato, o Bitcoin derreteu. Vira cliente e fala, doutor, preciso reduzir 30% do meu contrato. E aí? Então, ainda que o escritório fature bem, eu sempre mantenho, e isso aqui é a regra do 80-20. Regra de Pareto que não falha, né? O meu padrão de vida é de 20% daquilo que eu faturo. Porque se um dia der algum problema na minha vida, eu não vou entrar em depressão e ansiedade, eu vou ter tempo para pensar em solução para poder manter e faturar mais. Uma outra coisa, além de identificar a si próprio, o próprio negócio, acho que o advogado de negócio ele tem que procurar entender também como que as empresas ganham dinheiro, as empresas do dia a dia. Então, cara, você tá no McDonald's, beleza. Como é que o McDonald's ganha dinheiro? Então, deixa eu pensar aqui, como que essa marca de televisão, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos ganha dinheiro? Porque com isso, eu acho que você começa a entender também como é que funciona a dinâmica da economia e como que você, no jurídico, consegue fazer com que essa empresa mitigue os riscos financeiros ali. Como ela vai ganhar mais dinheiro, como que o jurídico vai ajudar nisso, ou como que o jurídico vai ajudar ela a reduzir custos para ela ter mais lucro no final. Então, assim, é muito comum a gente ver o advogado de empresas que quer travar a operação, né? Então, ele chega, ele quer impor o jurídico à empresa e não se adaptar, né? Então, igual você falou, eu passo análise de risco para o cliente. O cliente que toma a decisão se ele quer assumir o risco ou não. Então, acho que isso é muito importante também, tentar entender como é que funciona a dinâmica da economia e como que as empresas do dia a dia ganham dinheiro, porque talvez você tire um insight também de uma grande empresa para uma empresa que você está atuando ali no início ainda, pequena. Muito, muito. E foi essa época que você contratava advogado só para resolver problema, do ponto de vista. Os grandes escritórios, né, eles, além de resolver problemas, eles entregam a solução. Eu tô com um problema aqui no meu modelo de negócio, vou chamar o jurídico. O jurídico, às vezes, ele olha ali, o modelo de negócio ali, ele dá um palpite no modelo de negócio e muda a regra do jogo de uma forma que dá resultado. Você fidelizou esse cliente, tá com você pode aumentar o honorário, você pode entrega valor. E é o segredo também da vida, né? Servir mais do que pedir, né? Então, às vezes você quer já cobrar muito caro de um cliente, você já quer... Às vezes um aluno falou pra mim, nossa, doutor, já tem 2 anos que eu sou advogado, cara, e ainda não furei a bolha. Eu falei, meu amigo, tem 7, eu acho que ainda não furei a minha também, né? Tudo vai da cabeça, da mentalidade que você tem, né? Manter a humildade, estudar sobre negócios, sobre economia, sobre... não precisa ser o economista, né? Não precisa ser... tem um livro muito bacana que chama Por que os generalistas vencem os especialistas. Acho que eu já até te indiquei esse livro. E o resumo desse livro é exatamente isso. Que hoje em dia, as pessoas que mais têm resultado foram um conjunto de experiências que ela teve
na vida, interdisciplinar, que fundamentaram, que ela nem sonha. Quando ela fala assim, do nada eu achei a solução. Não foi do nada. Foi um processo de aquisição de conhecimento e experiências que se transformaram nesse insight. E se você for parar para ver Isaac Newton, né? Caiu a maçã, teve a ideia. Não foi do nada, foi um conjunto de conhecimento, de absorção, de repetição, de abdicação. Então, acho que as pessoas precisam ter essa... É querer ser rico e mostrar muito isso rápido na internet. Eu acho que eu vejo essa necessidade, né? E de mentor que fala que... eu sou mentor da advocacia, mas nunca vi numa meia de reunião, André, isso daí. E a importância também de você se relacionar com profissionais bem-sucedidos de todas as outras áreas, né? Hoje é muito comum que pessoas bem-sucedidas participem do que se convencionou chamar de mastermind, né? Isso. A gente faz parte de um. Eu acho que de 100 pessoas que integram esse mastermind, deve ter o quê? 5 advogados só. Tem muito professor de concurso público que são funcionários públicos, mas advogado tem nós 3, eu vou ser o Summer e a Flávia. Pouquíssimos, e assim, são poucos. Então é sempre bom. Eu tenho falado isso para meus alunos das últimas turmas. A gente fez um bônus de uma mentoria comigo, uma mentoria individual ali de um determinado tempo, com os 20 primeiros inscritos, né? E eu tenho falado muito isso para alguns que pedem a dica assim, de início. Eu falo, cara, tenta fazer parte de algum desses grupos, né, para você conhecer pessoas de outras áreas totalmente diferentes, porque às vezes você fica muito preso no mundo do direito, né, e aí, beleza, é importante gastar dinheiro com bons cursos, tá cheio de curso bom aí e tal, para você se especializar, adquirir cada vez mais conhecimento técnico, mas não ignore a necessidade de você também abrir um pouco sua cabeça, né, convivendo com empreendedores de todas as outras áreas que você puder imaginar. Exatamente. Isso não só vai te dar um network, eventualmente, para prospectá-los como clientes ali no futuro, mas você vai aprender muito também. Essa troca de experiências é muito importante. Aprende muito. Tem uma experiência aqui que é legal até comentar. Quando eu me deparei numa seguinte situação, eu olho para frente, tendo uma conversa, né? E um lugar na mesa. Então tinha ali Janguier Diniz, Cacá Diniz e o João Kepler. E eu caio ali. Eu falei, vou falar de direito para eles? Negativo, eles querem falar de negócio, né? E sentei na mesa e comecei a conversar com essas pessoas, né? Que hoje são amigos, uns clientes. Comecei a conversar com essas pessoas. Foi sobre direito? Não foi. Foi sobre negócio. Foi sobre visão de mercado. Foi sobre questões que vão além do direito, né? Que talvez o acesso que eu tive a outras pessoas que me permitiram acesso a eles fizeram eu conseguir conversar. E toda vez que eu converso, que eu tô próximo, me gera cada ideia pro meu negócio, pra minha vida. Porque você tem que conversar com quem já tá lá, com quem chegou lá. Você não tem a dúvida, André. Você é uma pessoa que eu vejo uma pessoa que é referência, ao menos pra mim. Eu posso dizer em nome de milhares de pessoas. Você é uma pessoa que eu tenho um eterno respeito e admiração. Pelo quê? Pelos seus resultados, né? E pela pessoa que você é com os seus resultados. Não é aquele coxinha do direito que, né? Não, André é o André, é um ser humano incrível. Então, é uma pessoa que me inspira. Então, se eu tenho uma dúvida, um pepino muito grande, que eu vou resolver hoje, uma causa complexa de recuperação judicial, eu não pego sem falar com o André. Por quê? Porque tem muito mais experiência, tem muito mais... E ter essa humildade de saber que você não vai resolver. O tempo e o André vai cobrar mais caro que eu, então... Obrigado. Entendeu? Eu acho que é isso, o segredo é esse, é ter humildade de saber que você tem pessoas melhores que você e acima de você, no ponto de vista de vida, do que essa pessoa viveu, estudou e resultados dela. Você se aproximar dessas pessoas e extrair esse conhecimento, sem querer nada em troca, dinheiro, nada disso, só você extrair o conhecimento dessas pessoas, a sua vida já vai mudar. Vai mudar. Não foi assim com você? Aquele menino que veio lá de Ubá? Tô no processo. Bari. Tô no processo. Porque o Bari é um distrito de Ubá, né? É um distrito. Me fizeram essa pergunta esses dias. É verdade mesmo esse negócio que você vê de origem humilde? Porque você tem muito cara de playboy. Fala pra você, tem muito cara de playboy. Eu falei, porra, pelo menos eu tô conseguindo passar a impressão que eu sou playboy, né? A imagem tá bem passada, exatamente. Trabalhei bem a imagem.
Na roça, né? Mas Nossa, né? eu contei a história, tem um podcast aí que eu contei. O Ronan veio da roça mesmo. Olha aí, ó. E repara, né? Formado em zootecnia? Eu sou técnico de zootecnia. Técnico. Sou não, né? Eu nunca voltei lá pra pegar meu certificado, mas eu concluí o curso. E volta, hein, irmão? Mudou muita volta. coisa. Mudou. Já pensou? Ó, eu falo isso assim, ó. Eu aprendi também isso numa mentoria. Novas informações faz você ter acesso a lugares que você jamais estaria se não tivesse essas informações. E faz com que coisas impossíveis se tornam possíveis. Então, novas informações, não tem jeito, é aquisição de conhecimento, é estudo. Não tem jeito, pessoal. Eu não vejo outro caminho. Não né? tem. E quando você se depara, você está aqui. Hoje, sócio do André, sócio do Summer, tem um podcast, tem a sua empresa. Saiu lá, não ficou reclamando da vida, né? E resolveu. Eu acho que esse que é o segredo da vida e serve para todo mundo. E na advocacia, não acredite nesses papos, né, pessoal, fugiu até o nome aqui desses gurus aí de internet. Advocacia que eu saio delegando, contratando um monte de gente, pegando 15%. Não existe. Se você não arregaçar a manga e trabalhar, não existe. Porque... O Ronan, Ele gosta. O Ronan é puto com essas coisas. cara. Tem escritório de advocacia que se especializou em comercial. Diz que tem um escritório de advocacia que ele só fecha o contrato e repassa o cliente para... Faz Google Ads e repassa o cliente para outro escritório. Isso para mim é uma besteira, isso não é advocacia para mim, né? Eu venho defendendo cada vez mais essa ideia de a junção do conhecimento técnico com soft skill. E isso é uma característica sua desde o início também, que eu lembro. E é um lema até hoje, né? Que é o famoso estudem sempre, né? Estudem sempre. Cara, não adianta você ser 100% técnico se você não conseguir monetizar. E também não adianta você ser o cara que entende tudo de comercial, de marketing e tal, mas... E aí, quando chega um cliente, um caso complexo, você vai fazer o quê? E o cliente está cada vez mais, assim, desconfiado, cada vez mais procurando, pesquisando, se importando com isso, assim, querendo sentir a confiança na voz. Não, será que esse cara realmente entende disso aqui? E o cliente um pouco sofisticado, ele também se preocupa e investiga quem vai fazer a entrega. Será que é realmente o meu advogado que está fazendo? Será que é o meu advogado mesmo que vai na petição, que vai na audiência? Aí você fecha um contrato aí com você assina. Chega na audiência, você manda lá qualquer pessoa. O cliente tem a quebra de expectativa, né? Então, assim, eu acredito muito na junção de conhecimento técnico com soft E o skill. empresário, ele quer falar com o advogado. Esquece. Se você colocar outro cara para atender ele, a depender do nível do empresário que você for lidar, mas aí é que vem a questão. Qual que é a diferença? Eu falo isso muito com a minha esposa. Eu falo assim, entenda, meu amor, que hoje eu tenho 33 anos. Então, eu tenho que ser o meu diferencial hoje. Eu respondo no final de semana, sim. Eu respondo depois da hora, sim, meu cliente. Porque eu ainda tenho idade para isso. Eu tenho que dar atenção para isso, sabe? No futuro, depois que ele já for meu cliente 10, 15 anos, ele vê que eu sempre fiz isso e que agora eu tô focando um pouco mais na minha família, ele mesmo vai compreender. Agora, se eu chegar para ele e falar assim, não fala comigo no sábado e no domingo, ele vai achar um advogado que vai fazer isso. Ele procura outro e encontra. Ele vai encontrar Ele vai achar. Entende? Então, eu falo, lógico, não vou fazer reunião de 4 horas num sábado, mas ele às vezes me manda um WhatsApp tirando uma dúvida, eu não vou responder. Óbvio que eu vou responder. Ele quer falar comigo, ele quer estar próximo. A relação da advocacia, ela é muito pessoal, é de confiança. Você não é à toa que tem Behavioral Law and Economics, né? Para quem não sabe, é análise econômica análise, até fugiu aqui, comportamental, né? Então, análise econômica... Direito à economia comportamental, né, basicamente. Você lida muitas vezes com psicologia do seu cliente. O Eric que entende muito disso. Neurociência. O Eric é um craque nisso aí. É um craque. O Eric eu sigo o conteúdo dele também. O livro dele de análise econômica do direito é muito bom também. E muito denso, inclusive, denso, eu gosto. O livro dele é um livro carregado. A gente tem um grupo que eu brinquei com o Eric hoje, que eu falei que, numa das coisas que a gente tava falando lá, eu falei que ele é erudito demais. O Eric é muito erudito, né? Um cara que, tem um currículo invejável e um conhecimento muito profundo sobre questões bem complexas. Muito. Né? E que ele consegue transmitir isso de uma forma muito, muito simples. Isso é outra qualidade importante. Porque às vezes
não importa você ter o conhecimento se você não consegue transmitir aquilo de forma simples para quem às vezes não tem a mesma capacidade de você de Compreender. de acessar aquele conhecimento de forma autônoma, né? De maneira autodidata, né? Então, assim, eu meio que me orgulho até disso, porque muita gente fala que eu consigo explicar Você o direito consegue. empresarial, que é uma área complicada para muita gente, de maneira simples. Acho que isso é uma qualidade interessante. Tem um meme muito engraçado. Sabe aquele print? Sei. Eu- Ele ensina como se eu fosse um jumento. Era tudo que eu tava precisando, né? E o André realmente... É o um André, dom. tem uma aula do André que eu assisti uma vez sobre a importância da personalidade jurídica nas empresas. E eu falei, caralho, esse cara realmente... Depois disso eu falei, ele realmente é didático. Porque, assim, a construção do raciocínio foi algo que ele pegou do muito complexo e trouxe pra qualquer, assim, não precisa nem ser formado em direito pra entender. Você sabe o que eu acho que ele legal? Isso não foi combinado. Aliás, nada do que tá aqui foi combinado. Mas eu vou abrir um negócio pra você. Eu lembro, antes de você ser advogado, você era ainda um aluno. E ele tava com aquele negócio de lançamento. E lançamento dá dinheiro, a gente sabe disso. Sim. Dá dinheiro, né? E eu conversava com o Ronan, eu falava assim, tadinho, quando ele virar advogado, ele vai entender o que ele tá falando, né? E eu vejo quanto que você amadureceu, cara. E não tô puxando teu saco, é realidade, tá? Eu acho que eu já falei isso offline. O quanto que você amadureceu de lá pra cá, no ponto de vista, você criticava fazer pós-graduação. Sim. Você criticava entender por que personalidade jurídica é importante. Por que eu preciso saber disso? Eu preciso saber vender e ganhar dinheiro. Mas era aquele momento que você estava precisando passar por isso e era o acesso à informação que você tinha naquele momento. Quando você se forma, quando você tem conexões boas, como o André, o Summer, enfim, o Pablo, você tem essas conexões, consegue absorver na humildade, falando, cara, eu não sei tudo. E muda o comportamento, eu chamo isso de maturidade. E isso daí é claro hoje no seu comportamento. Fiquei feliz quando você postou lá, tô fazendo uma pós aqui na FGV. Isso é importante. Você entender Tô correndo atrás do mestrado agora também, quero tentar entrar no ano que vem. A base do direito, as pessoas... Hoje é legal resolver problemas, sim, mas tudo tá na base. Não tem jeito. Chegou um caso no escritório, rapidamente. Chegou um caso no escritório assim. Nós importamos sêmen de cavalo do Texas. De uma raça rara de cavalo do Texas. E o que eles fazem aqui? Eles compram uma paleta que dá direito a uma cobertura. Então, paleta, a cobertura é o sêmen do cavalo. Então, eles dão direito a uma inseminação artificial. No Brasil, descobriram um jeito científico que com uma paleta você consegue fazer 14 coberturas. Mas só tem licença e pagou por uma cobertura e não as outras 13. Então, aqui no Brasil, começaram criadores dessa raça de cavalo a ter muito registro da raça de cavalo e a dona do garanhão, lá no Texas, pediu a relação dos garanhões registrados, a associação, né? Aqui no caso a BQM, no Brasil, a associação viu, olha, peraí, tem muito mais cavalo do que eu vendi. Eu vendo 10 e tem 140 cavalos registrados, né? E aí, o representante deles no Brasil nos contratou e falou, doutor, você entende cavalo? Eu falei, onde cavalo é de pequeno? Começa aí. Mas assim, eles vieram para poder resolver essa questão que numa primeira análise, quem ouviu a primeira vez, caramba, pode ser um problema complexo, mas não. Puxa vida, você acha que aí o que acontece? Oficiamos, né? Notificamos a associação para suspender o registro desses permits, que chama de permits, né? Desses certificados de que não passaram pela autorização dela, suspender tudo enquanto não passar por ela e ela autorizar. A associação nos liga e fala assim, doutor, mas vai chover ação judicial contra nós e nós vamos ter que denunciar a lide o seu cliente. Eu falo, você pode denunciar, porque a nossa tese basicamente ali no sentido é de que fere no mínimo a boa fé aqui. Se a pessoa utiliza de um mecanismo científico aqui, um jeitinho, para poder triplicar aquilo que ele comprou, sendo que o que foi acordado com a empresa norte-americana foi, eu te vendo para você fazer uma cobertura, se ele está fazendo 14, no mínimo ele está ferindo o contrato que foi celebrado entre as partes. Então note que é um contrato bacana, é um cliente legal. E aonde que está o problema? Direitos e obrigações. É o básico do direito. Está nos princípios básicos do direito.
Se a pessoa não sabe o básico, a base do direito, como é que ela vai discutir hoje e vender curso de mentoria de como você vai advogar? Eu penso nisso hoje. E esse era o meu conflito muito... Quando eu comecei a querer lançar curso de blockchain, lembra, Ronan? Sim, Eu falava assim, Ronan, mas eu não ganhei nem 1 milhão ainda em honorário. sim. Aí você falou assim, cara, mas às vezes não é essa questão de só financeiro, é uma questão de experiência. Quando eu comecei a ter mais confiança, ter mais clientes importantes e tal, eu comecei a faturar bem, eu falei, cara, vamos embora. E deu bom com o seu lançamento, né? Obrigado até, né? Vocês me ajudaram muito no lançamento e tem dado. Cada vez mais. Eu lembro dessa época aí, que a SCS ajudou, né? Fez a criação ali, o primeiro lançamento da comunidade do Caio. Depois o Caio deu uma pausa. Acho que era naquele momento que você tava com o maior conflito interno. Isso. Você deu uma sumida, eu lembro que você sumiu de rede social e tal. E aí, meses depois, você voltou grandão. Eu falei, porra, agora ele tá confiante. Aí, quando ele voltou, eu falei, agora vamos investir, vamos colocar dinheiro. Porque eu acho que nesse período que você ficou no offline foi quando você realmente começou a ter cliente recorrente, de fato, ali nessa área. Aí ele voltou confiante. Falou, não, agora eu tô confiante de que eu posso investir nisso. Você perdeu aquele medo de perder os clientes do direito empresarial. Sim. E aí foi ali que eu acho que o negócio tracionou de verdade. Tanto a advocacia quanto o curso. E casou com a época em que a própria área em si deu um boom muito grande, né? Porque foi justamente na área que esse mercado da advocacia deu um boom gigantesco, né? E só continua, né? É uma área que só tá a pontinha do iceberg ali, né? O que tá embaixo ali ninguém tá vendo ainda e é gigante, é muito maior. Só tá começando. E questão de conexões certas, olha que interessante. A primeira vez que eu fui mandar uma proposta, e aí comecei a me conectar com essas pessoas. E dá um medo de mandar as primeiras, né? Dá Nossa. medo. Você fala, e se o cliente não fechar, né? Mandei caro, mandei barato, você fica nesse conflito, né? Aí teve um dia que um cliente chegou pra mim, amigo, mentor, chegou pra mim e ele falou assim, não tem problema citar o nome dele aqui, foi o Kaká chegou pra mim e falou assim, Caio, quanto você cobra hoje, né, desses clientes? Eu falei, varia. Ele falou assim, cara, a próxima vez você vai mandar uma proposta de 500 mil reais por ano. Eu falei, cara, a falta de autoconfiança, cara, é um fator que vai levar você à derrota, irmão. Você resolve o problema, você entrega a solução. Você cobrar 500 mil reais, 1 milhão de reais, é justo pelo que você entrega. Faz o teste. Irmão, mandei, André. Falei, ó, manda a proposta aqui, fica 500 mil reais por ano, né, pra poder estruturar, entregar os contratos, tal, mandei. O cara respondeu depois, ele falou assim, doutor, você pode dividir em 10 vezes isso aqui? Eu falei, cara, pera aí rapidinho, só vou confirmar com o meu sócio, mas aqui dentro, cara, queimando, você tá entendendo? Queimando. Aí, cara, pode ser. Ele falou, não, beleza, pode mandar o contrato, emite a nota fiscal, você fica... Aí vem o outro conflito. Você não tá rico ainda. Você fechou um bom contrato. Mas você não tá ainda com a liberdade financeira que você pode sair, sabe? Passa aquela sensação, vai tomar um bom vinho com a sua esposa, né? Comemora, mas pé no chão. Esse é o primeiro. Não é todo dia que aparece um contrato assim, né? Então, se eu puder dar uma dica, tenha autoconfiança em você na hora de mandar uma proposta. Saiba que você é capaz de você fechar um contrato com os honorários bem legais e não fique muito entusiasmado a ponto de sair gastando. Fechei um contrato de 500. Sabe por quê? No meio do contrato ele pode falar, doutor, minha empresa quebrou. Já não é mais 500. Já é 250. E aí, se você aumentou muito seu custo de vida, você vai passar por uma dificuldade e isso vai impactar o seu emocional, entende? Então, olha a importância de você se conectar com pessoas corretas na hora certa, né? Paulo Vieira, quem não conhece o Paulo Vieira é um coach, ele fala assim, o segredo da vida é o seguinte, conhecer as pessoas certas, frequentar os lugares certos, para conhecer as pessoas certas e adquirir o conhecimento pelo tempo necessário. Então, você tem que ir no lugar certo. Onde você tem frequentado? Você tem ido no barzinho, que você frequenta desde o início, só balada. O que você tem frequentado, Ronan? Você está aqui hoje, sentado, sócio do André Santa Cruz, do professor André Santa Cruz. Quais lugares que você frequentou para que isso pudesse acontecer? Para que ele pudesse ter a confiança. Beleza. Você frequentou lugares que ele frequenta também. No meu caso, foi a internet. Internet. Estudando pelo livro dele, mandando mensagem para ele no Instagram. Olha que legal.
E foi adquirindo conhecimento pelo tempo necessário. E tá aí, adquirindo todo dia. Eu fiquei feliz de verdade quando você entrou na pós lá. Eu falei, cara, subiu. Aí um dia você postou na caixinha. E tô vendo mestrado. Não que o mestrado seja, mas é a mentalidade de você querer. É a mentalidade de não parar de adquirir Isso. conhecimento. Sabe uma Isso coisa é que eu importante. venho percebendo também? O conhecimento ali, uma vez adquirido, ele é seu. Pronto. Você vai acoplando novos conhecimentos. Então, igual, cara, eu passei os últimos 3 anos da minha vida no marketing jurídico. Esse conhecimento eu já tenho, agora eu só preciso atualizar. Mas aí agora eu acoplo aqui um conhecimento de contratos empresariais. Aí depois eu vou e acoplo o direito societário. Aí depois o contencioso societário. O que foi ficando pra trás, ele já é seu, cara. Ali você não perde, você só se atualiza. Você não precisa colocar aquele esforço todo no início. Você vai só adicionando novos conhecimentos. Total. Conhecimento é algo que você nunca vai perder. Pode ter um apocalipse zumbi, você vai perder tudo, você vai perder tudo. Mas o conhecimento que você adquiriu não vai ser tirado. Não vai vai. ser tirado. Uma coisa que eu falo também, que o pessoal que me manda muito, porque eu recebo muita pergunta de quem tá começando de verdade, né? Talvez um passo atrás ali do que eu tô hoje, em termos de período de carreira, a galera que tá se formando também, ou que às vezes tá até no mesmo estágio que eu. Que essa questão de não defender o advogado ser muito monocular, assim, o cara monoconhecimento. Então você vê hoje que é comum, às vezes, a pessoa faz um curso de contratos, e aí ela fica só naquilo. E aí aconteceu com uma amiga minha, inclusive, ela tem um bom curso de contratos e tal, aí ela foi procurada por um cliente que tinha uma sociedade em comum, e aí o cara quis meter a bota nele, e aí? Aí ela não sabia o que fazer. Então a gente começou a conversar, nesse caso acho que nem mandando proposta ainda, mas pode ser que daqui desague uma proposta. Mas, cara, você tá fazendo contrato de empresa, não tem o mínimo de conhecimento de societário, ou não tem o mínimo de conhecimento de direito civil e obrigações, igual você falou. Então, assim, ser o advogado muito monocular vai prejudicar sua carreira, inclusive em termos de capacidade de cobrar, né? Que acho que é o principal. Sim. Vou dar um exemplo básico aqui, né? Acho que quando deu, assim, de visibilidade, deu boom, foi o caso do Tirulipa, né? Então, saiu lá, busca apreensão no caso do Tirulipa, os advogados, mas então imagina assim, você é advogado, o cara empresarial. Aí, por uma ordem de um delegado de polícia, faz uma busca apreensão. Doutor, é o seguinte, busca apreensão, o que tá acontecendo? Amigo, peguei todo o meu conhecimento que eu tinha de processo penal, que eu fiz uma pós em processo penal no 5º ano da faculdade, junto, 5º ano da faculdade, e o Caio começa com a delegada de polícia. Doutor, o que aconteceu? Deixa eu ver o mandato, o que aconteceu? No mesmo dia liberaram todo o patrimônio dele que foi apreendido, né, na busca e apreensão. Por quê? Conjunto de conhecimento. Não E você não precisa estudar de novo isso. Não precisava. E resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, precisava ali ser um PhD em direito penal? Não precisava. Você precisava ter algumas habilidades. O conhecimento mínimo necessário, né? De um processo penal, que isso aqui é o quê? Isso aqui é um inquérito policial, já é uma ação penal, a busca e apreensão teve ordem judicial autorizando isso daí, o que foi apreendido, cadê o rol de bens apreendido, qual o motivo disso? Eu acho que é o mínimo necessário. E a capacidade de comunicação, cara, eu acho que isso daí é um outro segredo. Não adianta o cara chegar, porque você advoga por um artista, você advoga por um grande empresário, chegar lá, todo pomposo, arrogante. Pelo contrário. No momento que você mostra humildade, tem uma outra frase que eu acho muito legal, né? A humildade gera intimidade, o orgulho a destrói. Quando você repara, toda vez que você é humilde, você cria conexões. Toda vez que você é orgulhoso, que você é um pouco mais rude consigo mesmo, que as pessoas utilizam a palavra de orgulho, você afasta essas pessoas. Então, quando você chega humilde, boa tarde, doutora, tudo bem? Eu sou o representante do Tirulipa, o que está acontecendo? Como é que eu posso auxiliar aqui? Ele está à disposição para prestar quaisquer tipo de esclarecimento. Doutor, tem um café aqui não? E vai tentando, sabe? É comunicação junto com o conhecimento mínimo necessário. Isso serve para uma mesa de reunião que você está negociando a venda de um equity ou a compra de um equity. Isso vale para um despacho com o juiz. É a comunicação. Você vai chegar lá com o juiz e falar, ô, excelência, eu tenho certeza. Não, cara, chega na maciota, chega na humildade. Excelência, tudo bem, boa tarde. Eu tô aqui com um despacho, né, preparado, com conhecimento da causa, né? Mas chega com educação, chega na humildade. Eu acho que esse que é o grande segredo da vida, sabe? Então, ter esse conhecimento que você falou, que você adquiriu, não apaga. Uma hora você vai precisar dele, né? Ser interdisciplinar
e ter esse dom de comunicação, mantendo a humildade. Eu acho que isso daí é... Cara, essa questão da comunicação acho que é uma das coisas que o André mais insistiu comigo pra me ensinar ao longo dos quase 4 anos agora, né? Que é a dificuldade que eu tinha de dosar. Tá? Cara, quando realmente vai subir o tom, quando vale a pena chegar com mais calma. E assim, pô, eu venho igual a gente já falou, eu venho de um ambiente que era grosseria, era roça. Você já foi chucro comigo. Pois Época dos meus lançamentos. Sim. Ô, Caio, porra! Eu falava Sim. assim, ô, cara... E aí eu devo muito disso ao André e ao Jailton também, mas principalmente a você, porque é quem a gente lida, que eu lido mais no dia a dia. E é algo que ainda não tá 100%, mas assim, você vem lapidando, vem melhorando. Melhorou E muito. faz muita diferença, cara. Muito. Faz muita diferença. Hoje a gente vê aí, pô, tem uma galera, às vezes posta vídeo, tem muita gente que viraliza advogado criminalista e, cara, você vai ver lá, todo vídeo no Instagram do cara é ele brigando com polícia, ele brigando com delegado, ele brigando com promotor, ele brigando com juiz. Fico pensando, cara, como é que esse cara vai fazer 2 audiências, ter 2 processos na mesma vara? É o mesmo juiz que vai atender, esse cara vai querer, ele vai foder tudo. Ele nunca vai querer te prender, a secretaria vai travar o andamento do seu processo. Cara, assim, você nunca perde nada por ter bom relacionamento. Exatamente. Eu até, assim, a advocacia criminal às vezes exige uma postura mais combativa, mas você tem toda a razão, assim, a combatividade não precisa necessariamente estar associada a arrogância, né? E a briga mesmo, essa belicosidade, assim, tal. Você pode ser combativo, mas ao mesmo tempo, né, conseguir fazer isso de forma que amanhã você possa voltar lá, num outro caso, né, e não ter arranhado a imagem, não ter criado nenhum tipo de... É complicado, mas é uma habilidade, é um soft skill importante. A primeira pessoa que me chamou a atenção pra isso não foi nem você, cara. Foi meu primeiro supervisor de estágio. Foi o Elon. E aí eu, às vezes, pegava pra fazer petição e eu queria, assim, matar o juiz, né? Ou arrumar briga com o promotor. Ele lia, aí ele lia, pedia pra arrumar. E ele nunca corrigia no computador, né? Ele riscava no papel, ele pedia pra imprimir, ele riscava no papel e devolvia pra gente corrigir. Ele falava assim, Ronan, eu entendo sua raiva, entendo que você queira aqui, pô, brigar com o juiz, falar isso, falar aquilo, mas amanhã a gente vai ter audiência com ele lá de novo. E depois de novo, e depois de novo. Então, a gente aqui... E era defensoria pública, né? Então, era maior ainda. Todo dia eu tô lá, cara. Terça, quarta e quinta, que eram os dias de audiência. Por que eu vou arrumar uma briga agora que pode prejudicar um caso, talvez de um assistido no futuro, que não tem nada a ver com isso? Então... Isso vale em mesa de negociação de empresa também, tá? E você vai ver, são sempre as mesmas cabecinhas ali que estão negociando a empresa, né? Então, ter urbanidade com o colega, né? Com a colega, muitas vezes, né? Então, eu, assim, graças a Deus, eu tenho boa relação, tanto no órgão público, quanto agora aqui na Câmara dos Deputados, né? Pessoal do gabinete, você conquistou o pessoal do gabinete, o deputado já tá, né? Você já chega. É a mesma coisa no fórum. Você conquistou o pessoal do cartório, quem toca o processo para frente são eles, né? Então, você ter esse carisma, essa humildade, e lógico, não significa no momento que você tiver que ter um embate, você vai, né, você vai ali afrouxar, né? Você tem que estar preparado para que isso possa acontecer também, né? Uma abusividade no exercício da sua profissão, né? Que nós, infelizmente, ainda vemos isso daí, né? Que tem que acionar prerrogativas da OAB muitas vezes, enfim. Então tem que estar preparado para isso. E para você estar preparado, de novo, é conhecimento. Não tem jeito. Muito bom. Cara, pra gente encerrar, podcast muito bom, acho que já passou de 1 hora. Você tem compromisso? Sim. Pra gente encerrar, queria que você contasse um pouco sobre como foi o processo, como que foram conquistados ali os seus primeiros clientes e hoje, quais são as suas principais fontes de prospecção, fontes de receita, os seus principais canais hoje de atração de clientes. Claro, vamos lá. Como eu falei no início, assim, né? Eu devo muito às minhas redes sociais, né? O posicionamento na rede social fez eu chegar no André, fez eu chegar em outras pessoas, em você, da forma que eu me posicionava. Eu me formei e precisava sustentar a criança, então eu precisava me virar nos 30. Eu consegui um emprego na LFG para dar aula em cursinho porque eles viram um vídeo meu no Instagram e entenderam que eu explicava bem uma questão de direito empresarial e falaram, vem fazer uma aula teste. Eu fui lá,
fiz aula teste e foi tudo certo. Então, primeiro ponto, eu acho que é o posicionamento que você tem hoje na internet. A internet, ela é hoje o cartão de visitas. Não adianta a pessoa falar, olha, não, o Instagram é blogueirinho. Um monte de gente vai falar que você é blogueirinho, um monte de gente vai falar que vai criticar o seu posicionamento na internet, mas eu devo muito à internet. Na verdade, tudo que eu de cliente é pela internet, tá? Então, eu começo pelo posicionamento. Então, toda a minha prospecção é ali. Então, eu preparo o conteúdo já pensando em atender que um empresário vai poder ver aquele conteúdo e me chama pelo direct. E é assim que acontece. É exatamente assim que acontece. Então, eu preparo. Sabe um jeito que você não vai ser preso com cripto? Isso chama atenção, né? O cara para. Ele fala, nossa, eu preciso desse cara. Então, está aí, né? Esse foi o processo que eu passei. Então, foi primeiro internet, posicionamento e relacionamento, né? Então, eu me relacionar com as pessoas certas também, eu acho que isso daí me ajudou muito. Eu cheguei em outro ponto de inflexão, porque como eu estava muito na parte de cripto tem o lado bom e o lado negro da parte de cripto. E o lado negro também me procurou, já hoje não mais, né? Falando, doutor, advoga aqui pra mim, me ajuda a lavar dinheiro com NFT, por exemplo, você vai ganhar 10 milhões de reais, né? Te pago um agora e o resto eu divido. Eu duvido que ele ia me pagar o resto, né? E você se vender, qual que é o preço de reputação disso daí no futuro, entende? Então, você saber diferenciar muito bem o seu objetivo, onde você quer chegar, entendeu? E não perder os seus valores e os seus princípios. Então, isso daí me ajudou muito na minha vida. Então, investir em posicionamento na internet, investir em imagem. Então, a minha imagem, e nada ali é falso, você sabe disso. Primeiro que eu não fico postando nada de carro. Você posta até muito menos do que você tem. Menos, muito menos. Então, eu posto ali conteúdo mesmo, não, a minha imagem e os meus relacionamentos, sem perder os meus valores e os meus princípios, fez com que eu tivesse acesso a pessoas. Essas pessoas me proporcionaram acesso a novas informações, e essas novas informações fizeram algo que um dia eu pensei que era impossível lá na comunidade se tornar totalmente possível. Então, investir em internet, investir em posicionamento, por exemplo, vou ficar postando. Primeiro que eu não vou, mas por exemplo, é porque eu tava solteiro e você vai sair, né, se divertir. Vou ficar postando lá se eu tô tomando vodka, se eu tô tomando gin. Eu tenho clientes ali que me levam a sério, que me contrataram por conta daquilo ali, né? Então eu levo um vinho, não vejo problemas. Eu vou ficar ali, sabe? Então, assim, cuidado com o que você posta na internet. A internet é sua. Você quer o que com a internet? Eu, Caio, quero cliente. Eu quero cliente, quero alunos, eu quero ter fonte de receita pela internet. Então, me posicionei, mantive os meus valores, os meus princípios e me conectei em pessoas. Um exemplo está aqui na minha frente, o professor André, que é uma pessoa que já me indicou clientes. Se tem alguma pessoa que vai chegar para ele e falar, professor André, o que você tem a dizer do Caio? Acredito, professor, que o senhor não vai falar mal de mim, de jeito entendeu? Nenhum. Por quê? Porque eu mantive ali os meus princípios, os meus valores, e eu acho que esse que é o segredo, né? Então, a minha fonte de receita hoje principal, internet, cara. Internet. Invisto em Google Ads também. Mas a minha principal fonte de receita hoje é Instagram. E agora, com esses relacionamentos que eu tenho, indicação, né? Entrega de resultado. Mas muitas indicações, às vezes, surgem de clientes que vieram na internet, né? Muitas. Então, vira efeito cascata. Muitas. O meu primeiro cliente que eu falo que foi artista veio pelo Instagram. Doutor, tô com um problema, o senhor pode passar o telefone? Eu falei, pode. De um Reels que eu postei. Então, você identificar Olha a dor você entender do mercado que você tá atuando, identificar a dor e postar que você consegue solucionar essa dor, você vai ter esse cliente. Você vai atrair com uma boa comunicação, uma boa oratória, se posicionando bem, aí ele vai ver lá. O que esse cara posta? Isso aí é uma lição, cara. Na internet, você nunca sabe quem de fato tá vendo o que você tá falando, o que você tá postando. Não Então, sabe. toma cuidado, né? Verdade. Faça o melhor possível. Não tem essa coisa do perfeccionismo, né? Mas faça o melhor possível ali no momento, igual o Cortella fala, né? Faça o melhor que você possível. tem, nas condições que você tem agora, até ter condições de fazer melhor ainda. É o que ele Isso. disse, né? Então as pessoas falam assim, ô Caio, cara, por que você tá sempre de terno e gravata, né? Assim, às vezes nos vídeos, aonde você vai. Pô, você vê o Steve Jobs, cara, ele andava de moletom, o Thiago Nigro anda de moletom, né? Cara, o dia que eu for eles, talvez eu possa andar de moletom. Enquanto isso não acontecer, cara,
Eu tenho aqui, a minha rotina, na hora que uma pessoa for contratar o advogado, ele quer contratar alguém que tem um pulso, que sabe dialogar, e a sua vestimenta impacta na comunicação, ela comunica a sua vestimenta, né? Eu vi o Ronan de terno e gravata, né? O Ronan achei que ia ser advogado de startup, andar de patinete eletrônico. Cara, tá cheio de gravata nova. O André tem mania, toda vez que ele chega perto de mim, ele vira pra ver qual marca da gravata. Legal. Gravata bonita, rapaz. Faz diferença, né? Você vai conversar com o CEO de uma empresa, tem que estar bem vestido, tem que estar alinhado, né, com uma boa comunicação. Ele vai ver sua rede social, o que você posta? Você fica lá brigando na rede social, né, fica postando você de sunga, fumando cigarrinho eletrônico. Cara, cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, seriam as dicas que eu daria, assim, para qualquer tipo de estudante que esteja começando, sabe? Cuidado com o que você posta. Identifica o objetivo principal da sua vida, onde você quer chegar, traça estratégia e executa. Vai cair, vão falar que você é doido, vão ter inveja de você, vão tirar print e mandar para outro. Normal, entendeu? E calcula o que você posta. Olha que interessante, rapidamente. Assim que eu entrei no escritório, eles falaram assim, ó, minto. Eu fui fazer entrevista, aí o cara falou assim, eu tô precisando de um cara que entende de contabilidade aqui e tal. Você é esse cara? Eu falei assim, entendo que sim, tive contabilidade na FGV e tal, né? Então, assim, entendo, sei ler balanço patrimonial, sei, compreendo bem tomar decisões com dados constantes na contabilidade. Tá bom. Ele me seguia no Instagram. No mesmo dia, cara, eu comprei um curso de R$300, tá bom? R$300 na FIPECAF, que é uma escola famosa de contabilidade, né? Eu fui lá e postei. Que eu, reforçando os nossos estudos de contabilidade, postei no Story. Passou no mesmo dia de noite, ele me ligou, Caio, você tá contratado. Aí eu falei, cara, independentemente da contratação, eu já entrei no cursinho de contabilidade que vocês falaram. Aí ele falou, irmão, quando você postou isso aqui, ó, eu tirei print e mandei pro meu sócio. Então tenta identificar, e o Eric deve falar isso, né? Tenta identificar aquelas informações que impactam na vida da pessoa. As pessoas têm viés cognitivos, e tenta levar essas informações, induzir elas ao nudge, né? Tem um livro de Richard Thaler que é Sustain, nudge, dá aquele empurrãozinho pra ela. Às vezes faltava isso pra poder contratar você. Então é o que eu tenho feito. Eu ouço mais do que falo em reunião, né? Em reunião assim, aqui eu tô falando pra cacete, né? Mas assim, reunião, qual que é a sua dor? Chega pro cliente, como que eu posso te auxiliar? Ele vai dizer. Com base nisso, você consegue criar os seus gatilhos e converter esse cara em cliente, sabe? Então hoje minha fonte de receita vem, cara, de internet e indicação. Hoje tem um escritório, tem as empresas que eu tenho participação societária, e tem o curso, né? Hoje tô querendo voltar para vocês aí, se vocês, né, me aceitarem. E tem lançamento de curso, que é o curso do Legal Blocks lá, que é para profissionais jurídicos. Legal, muito bom. É isso. Maravilha, muito bom, Caio. Obrigado pela sua participação, gente. cara. Para nós foi um prazer e uma honra ter você aqui conosco, viu? Muito obrigado mesmo e parabéns pelo sucesso, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho de perto, faço parte lá da comunidade Legal Blocks. Fico só vendo lá o pessoal. É uma área em que o conhecimento Tem aula sua lá, né? Integralização de capital. Tem aula minha lá. Deve ser o ponto baixo do curso do Caio. Tem aula. Mas obrigado, cara. Imagina. Tem um curso, tem um grupo, né? Que nós fazemos parte, grupo de professores de direito empresarial. Sim. E lá tem desembargador, lá tem tudo, né? Tem uns grandes crânios de direito empresarial. Ali tá todo mundo. Tá todo mundo nesse grupo. Os tops, pode imaginar qualquer... Foi um grupo criado pelo professor Fábio Lioa Coelho. Exatamente. Ele que criou o grupo. Quando o Bitcoin tava $15 mil, nós compramos. Você lembra disso? Ele fala disso isso, cara. Toda vez que eu estoura, ele manda no grupo. Eu falo. Ele tem os prints da mensagem que ele mandou lá atrás. Falei. Todo mundo me doou. Hoje tá $31 mil. Dobrou, né, ali. Aí vira o professor André naquele grupo, né, já criando um FOMO ali na galera, né. Falou assim... Jogou a reportagem, né? Ou acho que alguém comentou, vocês viram? O Bitcoin tá 31 mil. Aí ele falou, ó, aposto que só eu e o professor Caio me marcou, compraram o Bitcoin nessa época aí. Nós falamos ainda, hein? E a realidade, a inovação tá aí, né, gente? Ele sempre volta nisso. Você não comprou? Cara, não tem Bitcoin.
Você vendeu tudo aquilo que você tinha? Não, tudo bem, você vendeu tudo. Tinha Satoshi. Mas é isso. Caio, muito obrigado. Você falou da questão ele que falou da questão da honra, né? Foi uma honra pra mim, principalmente, poder acompanhar desde o quase início ali, né? Uma metadezinha. Foi no início. E foi muito importante pra mim também poder ter você me acompanhando, que aí você, de fato, pegou desde o início, desde o zero ali, desde o estágio, né? Verdade. Então foi muito importante ter pessoas como você, o André, principalmente, Pablo, Jailton, que são caras que me ajudam. Jailton também, gente boa. O Eric também. Então, assim, agora o Samber, que foi o que eu conheci mais recentemente, é sócio do escritório. Eu sou sócio dele, né? Eu sou sócio do escritório de vocês, e não o contrário. Então, assim, foi muito importante ter você nesse meio comigo também. Então, tamo junto. Muito obrigado pelo episódio e pela parceria e pela amizade. E eu que te agradeço, né? Eu, de fato, acompanhei você lá do iniciozinho. Peguei você até com dor na coluna. Você lembra disso, Renan? Porra, foi no pós-festa. Lembra disso? Tava com dor na coluna e não podia falar com ele, que ele falava assim comigo, André, vou abrir. Ele falava assim comigo, não brinca assim comigo não. Eu falava, tá velhinho com dorzinho na coluna? Aí ele... travei a coluna lá na balada lá. Pô. Ele falava, o taxista ficou impressionado, ele falava assim, cara, eu vou brigar contigo de verdade, cara. Eu vou bater em você. Eu falava nesse assim, dia cara. ele tava possuído. Deu um áudio pra mim nesse dia. Foi, aí seu velho. Eu lembro. Então, pra mim, aqui eu tô entre amigos, então assim, obrigado pelo convite. Já fazia tempo que eu tava querendo vir aqui. E hoje conseguimos. Para você, de novo, parabenizar, né, essa maturidade, essa evolução que você está tendo na sua vida pessoal, profissional. Agradeço muito. Ao professor André, de novo, obrigado, meu amigo, mais uma vez. Eu que agradeço, meu amigo. Valeu. Estamos aí. E se eu puder jogar uma frase aqui de impacto final para as pessoas, né? Que um dia me falaram, um mentor falou, e eu levo comigo, que é uma frase que é o seguinte, que o talento, ele acelera o processo, mas é a determinação que faz você chegar no resultado. Então, basicamente, pessoal, se você acha que você não tem talento para ser um bom advogado, uma boa advogada, se você acha que você não teve oportunidades na vida desde o início, desde da onde você veio até onde você está, para que você possa chegar onde você sonha, tenta afastar isso da sua cabeça. Porque o talento, ele só acelera o processo, mas todo mundo que está aqui, eu, Ronan, professor André, não foi o talento que nos trouxe até aqui, foi a determinação, que eu tenho certeza que o professor André também tem uma baita história de vida e venceu muitos obstáculos. Então é a determinação que vai fazer você ser um bom advogado, uma grande advogada, um bom professor, desejar aquilo que você de fato quer para sua vida. Então era esse recado aí e Deus abençoe vocês, pessoal. Obrigado, viu? Amém. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.